Muito boa tarde a todos. Estamos aqui. Pode chover, pode fazer sol, pode ter os problemas, mas a gente está aqui exatamente porque tem os problemas, né? Tá certo. E se não tem ainda, a gente sabe que nem a cigarra e a formiga, a gente sabe que o inverno vai chegar. Tem que recolher folhinha. Quem não tiver folhinha no inverno, passa dificuldade. Não que a gente não deva cantar também, deve cantar também. Essa história é um pouco cruel com os artistas, né? Porque parece que cantar é perda de tempo. Não é. Tenho certeza que no inverno, quando a formiga estava com o estômago bem cheio porque guardou folhinha, ela sentiu falta da cigarra cantando. Mas é assim, nós precisamos nos preparar, curar as feridas para poder viver bem o que tivermos que viver, o que Deus mandar, o que a vida trouxer. Muito bem. Início de ano, nós ainda estamos ligados àquelas projeções, àquelas previsões. Como é que vai ser 2023? Não é? Será que vai ser um ano bom? Será que vai ser um feliz ano novo? Não é? A gente está sempre nessa expectativa. É sempre muito interessante isso. Desde a primeira relação com Deus, lá atrás, dos nossos ancestrais, de nós mesmos, há 5, 7 mil anos atrás, o homem sempre se dirigiu a Deus para atrair as graças e afastar as desgraças. Sempre foi assim. A gente negociava sempre com Deus, né? Eu vou fazer isso, você me dá aquilo. Eram sacrifícios, eram animais, plantas, seres humanos que eram sacrificados para atrair as graças e afastar as desgraças. Mudou muito. Vocês acham que mudou muito? A gente vinha brincando lá fora, né? Que pula 7 ondinhas, usa a carcinha das cores, faz as coisas todas para ver se faz o quê? Atrai as graças e afasta as desgraças. Mas o que é a graça e a desgraça? Na cabeça da gente, da maioria das pessoas, é atrair a abundância e afastar a falta. Falta de quê? Aí tem as mais, né? A lista é grande. Saúde, dinheiro, né? Alegria, paz. Nós nunca precisamos tanto de paz. A gente quer abundância e quer afastar a falta. E é muito interessante que pouca gente percebeu que no meio de tanto influencer, é interessante a gente falar isso, porque há um tempo atrás as crianças, as meninas queriam ser modelos, né? Os meninos queriam ser jogadores de futebol, agora todo mundo quer ser influencer. Tá certo. De vez em quando a gente vem aqui acompanhado de influencers espirituais. Todos nós vimos até aqui acompanhados de influencers espirituais. Alguns influencers são para pôr a gente para cima, outros para pôr a gente para baixo, mas todo mundo tem os seus influencers e poderosos, né? Não podemos desprezar, não. Agradecer eles terem nos trazido até aqui, inclusive aqueles que nos querem prejudicar, porque grande parte das pessoas que vêm até o centro espírita vem pela ação, pela mão dos influencers que pensam nos prejudicar e que, sem saber, estão nos remetendo à espiritualidade, nos conclamando a luz, nos conclamando a única proteção efetiva e constante contra as más influências, que são os bons pensamentos. Eu vou lá e eles me aliviam, mas a segurança nossa está nos bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas ações. É isso que nos protege. Um patuá não ajuda? Se você acredita, está tudo certo. Um Pai Nosso não ajuda? Depende, porque tem uns Pai Nosso gritado com tanta raiva, você duvida que vai melhorar alguma coisa. Deixa para lá, tudo bem.
Então, há uma influência com uma receita de prosperidade muito grande, muito importante, que nós deveríamos considerar. Ele chama-se Jesus Cristo. O blog dele não está com muita curtida ultimamente, está meio poucos seguidores, mas ele tem uma receita de prosperidade que, aliás, todos nós já observamos em todos os lugares. Qual é a receita de prosperidade de Jesus? Está lá na parábola dos talentos. Quem foi bem no pouco, mais lhe será dado. Pouca gente fez essa leitura. É uma receita de prosperidade da vida de Deus e que Jesus revelou para a gente. E ela funciona por toda parte. Por exemplo, você imagina que numa classe de educação infantil, lá, 4 anos de idade, a professora está pedindo uma tese escrita em 4 línguas, digitada no formato científico, 400 páginas. Você imagina isso? Pode ser? Claro que não. Você precisa fazer bolinha e ondinha, fazer letrinha, depois fazer sílaba, depois fazer palavra, para depois conseguir fazer um texto. Tudo tem um processo em cima disso. Não é? Nós estamos no meio de um processo e é muito interessante que assim seja. Isso quer dizer o quê? Qual é a regra didática da escola? Qual é a regra didática do trabalho? Você já chega no trabalho dando ordem? Tem gente que tem essa pretensão, vai fazer o quê, né? É a imaturidade das pessoas. Mas, no geral, você chega para ir aprendendo como aprendiz e colaborando. Tem um samba muito legal nesse sentido, que fala: eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão? Devagarinho. Não é à toa que Jesus fala que a receita, a chave da nossa evolução espiritual é a humildade. Quem mais ensinou humildade para a gente? Todos os mestres. Buda saiu dos palácios. O budismo faz palácio para o Buda, mas é isso, né? Vai fazer o quê? Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Os cristãos fazem catedrais douradas. Você vai para Salvador, vai para ali Vila Rica, como é que chama? Ouro Preto, e os guias estimam quantos quilos, quantas centenas de quilos de ouro existe em cada capelinha daquela. Tudo isso em nome de Jesus. Ah, é? Será que o cara concorda? É uma coisa interessante. Em nome de São Francisco, na Europa, tem palácios. E você vai falar: como assim? Pois é. É isso que a gente faz com o legado dos mestres. Nós é que precisamos analisar. Bacelli me deixou muito intrigado uma vez que ele falou que Chico Xavier deixou o primeiro centro que ele fundou, que ele participou em Uberaba, quando ele mudou de São Leopoldo para lá, porque instalaram um ar-condicionado. Ele era frontalmente contra o que ele chamava de elitização do espiritismo. Hoje você vai em alguns encontros espíritas que custam R$600, R$500. Se ele brigar com o ar-condicionado, imagina. Bom, deixa pra lá, para vocês verem que a gente não pode fazer só crítica com relação a outras. A gente precisa criticar o que está acontecendo também aqui no espiritismo, olhar de volta o que está acontecendo aqui, não é? Muito bem. Onde é que a gente estava? Seu Roberto. Tudo, por toda parte, a vida sempre falou que o mecanismo de você crescer, de você aprender mais, de você crescer no emprego, de você crescer na escola, de você crescer em toda parte, é fazer bem o que for pequeno. Vá bem no pequeno e mais lhe será dado. Não é esse o princípio? Você não reconhece isso por toda parte? É assim. E Jesus só veio explicitar para a gente.
Ah, todo mundo quer fortuna, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer um monte de coisas, poderes. Mas se você for bem no pequeno, a vida lhe dá mais. Isso dá uma responsabilidade danada, porque a gente só quer o poderoso, mas ir bem no pequeno dá um trabalho danado, né? Não pode assim vir uma mega sena acumulada? Hein? O que vocês acham? A gente quer o resultado sem o esforço. Feito criança que via bailarina lá no palco, aponta ele para mim e fala para a mãe: eu quero ser que nem ela. Aí a mãe que conhecia alguma coisa de balé vai falar: filha, 8, 10 horas de ensaio por dia, o pé todo retorcido, a unha quebrada, vida de bailarina para chegar até lá, minha filha. Ah, mas eu quero ser que nem ela. Pois é, tem uma caminhada enorme para chegar até lá, né? Então a gente quer sim os resultados, a gente quer sim chegar até lá, mas tem uma caminhada grande que a gente precisa se propor a ela. A gente se propõe? Todo mundo quer ser feliz. Quem quer merecer a felicidade? Quem? Quem quer batalhar pela felicidade? Adoro aquela frase, alguns aqui já devem ter me ouvido falar algumas vezes: loucura é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A chave para você ter um ano novo é saber responder no que você precisa melhorar para merecer um ano novo. Vocês têm claro isso? Todos nós queremos um ano novo. Todos nós. Alguém aqui quer um ano ruim? Vamos lá, levanta a mão. Ah, eu quero ser muito infeliz esse ano. Claro que não. Quantos de nós, não precisa falar o quê? Porque às vezes os temas são delicados. Quantos de nós tem claro no que precisa melhorar para ser feliz esse ano? Levanta a mão. Bom, aí é umas 3, 4 pessoas, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Notou a diferença? 100% que é o resultado, 3, 4% sabe, está disposto a pagar o preço. O resto é louco. Como assim louco? Acabei de falar. Loucura é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se a gente não sabe o que vai mudar e quer um resultado diferente, tudo loucão. Mas a gente pode ter cura se perceber o que está fazendo com a vida. Então vamos lá. Receita. Parábola dos talentos. A gente falou que a receita de Jesus está na parábola dos talentos. O que essa parábola pode dizer para a gente disso tudo? Em primeiro lugar, quando ele fala que o dono da fazenda ia viajar, ia dar os talentos, reuniu os 3 servos mais próximos e deu talentos para ele, é claro que o dono da fazenda representava Deus. E é claro que os servos somos nós. E quando ele dá os talentos para os servos, talento era o nome de uma moeda de altíssimo valor daquele tempo. Quando ele dá os talentos para os servos, quer dizer que os talentos que todos nós temos vêm de Deus. Primeiro reconhecimento. Ah, mas eu nasci rico porque eu sou trabalhador, porque eu sou mais inteligente que os pobres. Ah, bom, ok. Espera outra encarnação para você ver. Não é vingança. É que quando a gente se coloca numa posição e usa mal essa posição, ou esse talento, as consequências vêm. E a parábola fala. Então, o rei combinou: olha, vou viajar por uns anos aí, mas quando eu voltar eu vou cobrar os talentos que eu entreguei para vocês. Traduzindo para hoje, vamos imaginar que um que recebeu 5 talentos tivesse recebido 50 mil reais. O que recebeu 3 talentos recebeu 30 mil reais. O que recebeu 1 talento recebeu 10 mil reais, só por uma imagem. E ele saiu e fez esse combinado. Viajou, quando voltou, todo mundo festejando. Daqui a pouco ele chama os servos. Vamos lá? A gente está preparado para essa hora do... Vamos lá? O que vocês acham?
Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que deve ressoar na nossa alma? O que vocês têm feito com os talentos que eu entreguei para vocês? É uma pergunta sem importância? O que vocês acham? O que vocês têm feito com os talentos que eu entreguei para vocês? Vem o primeiro, o dos 50 mil. Pega 50 mil e dá na mão do dono da fazenda e fala: patrão, eu peguei o seu dinheiro e movimentei, circulei, investi. Está aqui os seus 50 e outros 50. Entregou 100 mil reais na mão do patrão. E ele falou: bom servo, que beleza. Ele não falou que beleza, mas está na história. Dá uma ajuda agora. Aí vem o segundo, 30 mil. 30 mil e mais 30. E ele: que beleza! Por quê? É interessante falar isso. Um recebe 5 talentos, feito Mozart, que fez uma sinfonia aos 6 anos de idade, e nós não vamos fazer. Mas quando a pessoa usa bem, a recompensa, o reconhecimento de Deus é o mesmo. Não interessa se você tem 5 talentos ou 3. O que interessa é movimentar, multiplicar. Qual a tarefa é mais importante? Qual talento é mais importante? Lavar banheiro ou gerenciar uma organização? O que vocês acham? Se a Semente de Luz estiver sem presidente, vocês vão entrar e sair uma boa. Mas se eu tiver lavado o banheiro, vai ser bom, deixa eu falar. Então, eu não quero desmerecer as colegas que estão na direção, senão a Margarete vai falar: ih, ele está falando mal do pessoal da diretoria. Até porque o pessoal da diretoria lava banheiro também. Essa é uma diferença. Bom, o terceiro, conforme o segundo foi prestando conta, o terceiro foi lembrando de alguma coisa que ele tinha esquecido, sabe? Você aí é quem? Você aí, eu já fico me imaginando. Vem cá. Jogo do Real Madrid contra o Real. Eu vou ter que capítulo final da novela, sabe como é que é? Não. Vem cá, é a tua hora. O senhor pode esperar um pouquinho? Esperar? Rapidinho. Tá bom, rapidinho. Aí ele sai, vai até ali, levanta uma pedra pesada, cava debaixo da pedra pesada, encontra uma bolsa grossa, abre aquela bolsa com dificuldade, um monte de nó, e tira de lá de dentro os 10 mil reais e entrega para o patrão e fala assim: eu sabia que o senhor ia cobrar. Eu sei que o negócio ia ser feio, tu cobra feio. Então tá aqui os 10 mil. E ele: não, é isso aqui. Eu me encaixei 100% nisso. Vocês também? Porque se o meu chefe me desse 10 mil reais e soubesse que ia cobrar, meu amigo, 3 pedras grandes em cima. Eu gastava. Quando eu pensei nessa possibilidade, acho que hoje em dia tinha que ter um quarto certo. Gastei tudo e não ficou nada. Mas esse aí foi precavido relativamente, porque ele falou: já que era assim, por que tu não pôs no banco? Pelo menos tu ia me entregar os meus 10 mil mais uma merrequinha de juros. Ué, cobrou, cara. Chamou de servo mau e inútil. Vocês gostaram? Serviu a carapuça?
Servo mau. Aquele que enterra os talentos é um servo mau e inútil. Vocês estão entendendo? Requer interpretação esse tipo de coisa? Requer interpretação a palavra talento. Porque a gente, para se eximir da responsabilidade, fala que quem tem talento, quem tem poderes, são quem? Quem que a gente vai falar? Quem tem poderes na sociedade é os dirigentes políticos, quem tem bastante dinheiro, quem mais? Artistas, influencers, certo? Eles têm responsabilidade. Você tem algum talento? Olha o silêncio. Ouçam esse silêncio. Vocês se reconhecem ter talentos? Quem acha que não tem talento é complicado, gente. Começa pelo tempo e pelo pensamento. Dois talentos que são talentos que geram talentos. Porque se você vem com influências espirituais aqui, o teor das influências espirituais que você vem depende do seu pensamento. Você tem cultivado o otimismo, a certeza no bem, a fé. Então você veio aqui pela ação do seu anjo da guarda. Agradeça a ele e venha mais. E venha mais. Se você está cultivando outro tipo de pensamento, digamos, lá embaixo, você veio pela mão, pela ação benfazeja. Os amigos espirituais devem estar falando, como benfazeja? O mal, o aparente mal, trabalha para o bem, sem saber, claro. Eles devem estar doidos agora. Como assim eu trabalho para o bem? O aparente mal trabalha para o bem. A influência espiritual, eu já falei isso. A influência espiritual perniciosa, pesada, é que traz a maioria das pessoas até um centro de oração, e não só espírita, evangélico, católico, leva para o consultório médico, psiquiátrico, consultório. Ixi, se não fosse eles, um monte de gente não tinha função. Muito obrigado, meus amigos. Nós precisamos. Eu comi sim. Nós precisamos fazer uma leitura emocional da parábola dos talentos. Jesus começa essa leitura emocional e pergunta para aquele últimozinho, sabe o Maurício? Pergunta lá: por que tu fez essa coisa de enterrar os talentos? E ele fala: porque eu tive medo. Vocês reconhecem esse sentimento? Eu tive medo. A pandemia multiplicou o medo. A gente já tinha medo de um monte de coisa, agora a gente tem medo de tudo. Tudo. Eu tinha medo de dar errado, medo de investir e dar errado, medo de movimentar meus talentos e não ser aprovado. Lembre dos seus talentos, até talentos artísticos. Muita gente aqui escrevia poesia, eu tenho certeza. Tem gente que tem uma caixa com aquele enterrado, não mostra para ninguém, enterrou os talentos mesmo. Tem gente que toca violão e não mexe há muito tempo. Tem gente que mexe com o computador e só mexe para si. Sabe fazer manutenção de informática, precisa lá no Sementinha, precisa um monte, mas não movimenta os seus talentos. Vocês estão entendendo? O que você tem feito dos seus talentos? Você tem enterrado? Você tem movimentado? Em que sentido você tem movimentado os seus talentos? Porque o umbral grosso, que é a parte mais densa do mundo espiritual, está cheio de seres muito inteligentes que não enterraram os seus talentos, mas que movimentaram muito mal. Muito mal. Tem gente que movimenta mal os talentos? Muita gente movimenta mal os talentos. Então, vamos voltar ao início da nossa conversa. Receita de prosperidade de Jesus. Tem religiões que falam que se você der bastante dízimo para
certas pessoas, você vai receber 10 vezes mais. Essa é a receita de prosperidade dessas pessoas. A de Jesus é: se você foi bem no pouco, mais lhe será dado. Todos nós temos talentos, a começar por tempo e pensamento. Ninguém manda no seu tempo, ninguém manda no seu pensamento. Você é dono disso. Mesmo quando você está trabalhando, você acha que está vendendo o seu tempo para poder sobreviver, o que está no teu pensamento é só seu. Quem não aprendeu aí na escola e fazer cara que estava prestando atenção? Quem não viu é o que está usando aqui, né? Então, nós aprendemos a fazer isso, a dividir, a disfarçar. Nós precisamos aprender a reconhecer os talentos que tem, sair dessa fuga de que só os outros são poderosos, em primeiro lugar. Depois, reconhecer os talentos que tem e bem utilizar. Aí sim a gente vai usar a nosso favor aquela frase que eu repeti aqui: se loucura é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, saúde, felicidade, feliz ano novo é eu ver no que eu preciso me modificar. E quando você vê, um milagre espiritual acontece. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas a gente só pode falar no que a gente acredita. Quando você faz um pacto com você mesmo, você acha que é só na tua cabeça, e fala assim: não, eu preciso melhorar, no meu caso, o criticismo. Eu fico olhando as pessoas, eu faço crítica para tudo, para todo mundo, em qualquer lugar. É bom ver com gente assim? Imagina lá em casa. Cada um deve ter os seus temas. Quando você descobre o seu tema e fala assim: eu quero suavizar a minha vida, eu quero ser uma pessoa mais doce, eu quero ser uma pessoa mais cordata, que compreende o lado do outro, que aceita o ritmo do outro, isso para mim é extremamente difícil. Eu estou falando aqui, não é brincadeira, é realmente uma tarefa daquelas. Eu sei que ninguém aqui tem esse problema, mas eu... Escolha um tema. Vai ser agora? O ritmo é o ritmo de cada um. E eu juro que eu não vou criticar vocês. Cada um no seu ritmo precisa, não por mim, nem por Jesus, nem por ninguém, por você, localizar o ponto em que você precisa melhorar, aquele que dói mais, aquele que tem mais emperrado a sua vida. E nesse momento que você faz isso, você faz um pacto. Desde a antiguidade, os movimentos espiritualistas, que eram esotéricos, fechados, iniciáticos, eles sempre tiveram claro que o universo conspira a cada vez que o homem tem uma ideia. Se você falar assim: eu tenho uma ideia de boa vontade, de autotransformação, você vai ter festa no céu. Porque o outro sentimento, o único sentimento que falta colocar, porque o sentimento do medo dirigiu o servo mau e inútil. O servo bom que multiplicou os talentos foi aquele que teve fé, aquele que acreditava, fé em si, fé na vida e fé em Deus. Bacana. Mas falta um sentimento que nós precisamos entender: o sentimento de quem nos dá os talentos. E eu queria resgatar tudo que nós já vivemos aqui, como filhos e como pais. Tem uma atitude de quem cuida de criança. Quem cuida e ama de uma criança fica olhando, fica vigiando a criança, tentando enxergar o quê? O que a gente tenta enxergar nas crianças quando a gente ama? O amor, o feliz da criança, o amor. Claro. E também o que ela sabe fazer de bom, não é? Que são os talentos. Olhar para a pessoa e querer. Tudo que ela tem de potencial. Você fica olhando e fica feito um garimpeiro. O garimpeiro fica olhando pedra e fala: essa aqui é ouro. Aí pega, pá, não é isso? A gente fica garimpando as crianças. O olhar de amor, o que é que o olhar de amor faz com as crianças? Não é isso? Fica olhando o que tem de bom. Deus
olha assim para a gente. O seu anjo da guarda olha assim para você. E hoje o convite é de você olhar assim para você. E você olhar no espelho e se ver criança. Se facilitar, pega uma foto de você como criança. Olha para você e fala assim: tão bonitinho, né? Deu isso. Não é isso. Não. Você olha aquela foto e fala, aconselha, conversa com a tua criança e fala assim: sabe, você tem muito potencial. Até chegar aos 60, que eu estou beirando 60, até chegar aos 60, você vai ter desperdiçado muito, você vai ter enterrado os seus talentos. Isso é um desperdício de vida danado, mas a vida não acaba aos 60. Pode ser que seja verdade. Você ainda tem tempo. Nós ainda temos tempo de desenterrar os talentos e usar bem. Ou não temos? Temos tempo. A gente não tem mais jeito? A gente não tem mais esperança? Então nós temos uma boa chance de ter um feliz ano novo. Obrigado, gente.